nós somos natureza. Mas se isso não fizer sentido... Como é que é? Se isso não fizer sentido, porque estar no universo é algo muito próximo à vida, né? Isso. Então, se isso não tiver sentido para ele, não estiver próximo ao que ele entende sobre as coisas, até por isso que são os caracteres, né? Caracteres, letras, sinal. Então tem que ser muito, muito óbvio, tem que estar muito próximo do pensamento para ele compreender a vida, o universo. Você tem que estar com o conhecimento matemático incorporado para você entender o universo. Né? Vocês concordam com isso? Eu não concordo. Não sei se estou certo. Você não concorda? Eu concordo. Concordo. Eu acho que tudo é compartimentalizado. Assim, uma célula é uma imitação tão organizada como um cosmos. Né? Eu acho que se você olhar uma célula por dentro, todas as estruturas são todas matematicamente colocadas. Entende? Então, eu acho que isso é, mas o universo também é assim. Será que o universo Eu acho, não sei, apesar de que, né, o pessoal fala que o universo está se expandindo cada vez mais, né? Mas eu acho organizado. Tá. Eu gosto muito de falar sobre isso. Já me falaram para a gente fazer uma palestra, mas uma palestra não dá, teria que ser no mínimo umas 4 horas, teria que ser um curso ou uma manhã, sei lá, para falar sobre os valores do conhecimento moderno. O conhecimento moderno é aquele que começa no século XVII, quando eles descobrem que o mundo não é cósmico, que o mundo não é organizado. Eu diria que isso aqui foi uma recaída do Galileu, que justamente é um símbolo do universo desorganizado, que a ciência moderna nada mais é do que uma tentativa de criar ordem num universo que não é ordenado. Talvez as células apresentem a sua uniformidade, assim como todos nós na nossa vida. O Aristóteles dizia que tudo está no lugar onde deveria estar, né? Mas o universo é entrópico, não é mesmo, Jackson? O que quer dizer que o universo é entrópico? Entropia é uma grandeza física mensurável, tanto que tem tabelas de entropia que calculam a reversibilidade, ou melhor, a entropia não calcula a reversibilidade, calcula a não reversibilidade, o grau de irreversibilidade de um processo. Entendo como reversibilidade a ideia de alguma coisa que pode voltar a ser por barato. Ou seja, eu jogo o calor de A para B, e se eu jogar o calor de B para A de volta, toda a quantidade de calor não será absorvida, vai faltar um pouco. Isso chama-se não reversibilidade, que a gente calcula chamando de entropia. Por que eu estou falando dessa porcaria de entropia? Porque a entropia do universo é crescente. Quer dizer o quê? Quer dizer que o universo não é completamente organizado. Isso não é mesmo? Quando você fala que a Terra não é mais o centro do universo, então você não tem uma norma para seguir, ela pode ser qualquer coisa. O universo não tem mais centro. Quer dizer, e quando você imagina que a entropia do universo está aumentando, você fala, este que nunca foi um perfeito cosmos, jamais o será. Isso não é João falando, isso é a visãozinha oficial dos meios físicos, dos meios acadêmicos hoje, né? Não vou dizer que essa gente está certa, mas eu estou falando só em informação. Mas o que eu acho que foi uma recaída? Porque ontem eu falei num cara que falou algo parecido, não falei, pessoal? Teve um cara na antiguidade que botou uma placa na porta da casa dele escrevendo: se você não souber geometria, não entre aqui. Porque esse mundo que você está vendo, ele só pode ser entendido. O Galileu foi muito influenciado por um movimento chamado neoplatonista, né, de um sujeito chamado Plotino, um grego muito antigo, não tão antigo quanto Platão, em que colocava, entre outras coisas, o universo como algo essencial, matematizado. De qualquer maneira, o Galileu fala uma coisa que é verdade, né? Se você quiser compreender cientificamente alguma coisa, você tem que dominar um dos instrumentos, que é a geometria. Mas ele fala aqui, ó,
Quer ver? E os caras... procurando lembrar. A filosofia encontra-se escrita. A filosofia encontra-se escrita. Quer dizer o quê? Que desde sempre ela está escrita. A grande dúvida que eu tenho, que eu gostaria de colocar para vocês como um dedinho a mais de incômodo, né? Hoje só comendo uma feijoada para a gente ter um pouquinho de prazer depois dessa aula, né, pessoal? Por quê? Mais um incômodo, pessoal. Ele está dizendo que a filosofia encontra-se escrita nesse livro, né, que é o Universo. Ele está sugerindo que antes de a gente entender, uma palavra realizar no inglês como é que é? Dar conta, né, de uma coisa, ter consciência do universo. Antes disso, ele já estava pronto, matematizado, né? E o Kant, que vem depois do Galileu, vai corrigir isso. Ele vai falar, não, o universo organizado, matematizado, ele é criado pela nossa cabeça, assim como a matemática é uma criação de homens. Então eu estou arrumando pelo em ovo numa das frases mais famosas do Galileu: o universo está escrito em língua matemática. Eu não sou Galileu, nunca serei, nem poderei, acho que não dá para comparar ninguém hoje em dia com Galileu, mas eu teria escrito diferente. Eu teria escrito assim: nós escrevemos a filosofia, porque fomos nós que escrevemos a filosofia. Nós é que escrevemos o conhecimento. Nós não vemos o objeto e descrevemos o objeto como ele de fato é. Essa voz passiva, né, para falar encontra-se escrita, é como se você estivesse submetido a isso. É isso. E não que você é o criador disso. É como se fosse algo meio divino, meio... Ela está escrita, submeta-se, mortal. É isso. E o Kant vai corrigir isso. O Kant vai falar que isso que ela está falando é impossível. Por quê? Porque a coisa em si, você nunca vai perceber. E tem como provar isso. Tem como mostrar isso matematicamente, né? O que o Kant falava. Ele faz uma brincadeirinha em que você prova a existência do infinito negativo. Ou seja, que não existe no tempo. Do tempo o infinito negativo. Aí você prova. Está contente? Estou. Aí ele pega a mesma coisa e prova o finito. Você fala, o Kant enlouqueceu. Não, o Kant não enlouqueceu. Ele está mostrando que certas coisas o nosso intelecto não consegue apreender. Portanto, diria o Kant, a coisa em si, ele chama de noumenon. Ela é completamente inacessível a gente. A gente analisa o fenômeno. Fenômeno quer dizer o quê? O que eu consigo criar acerca daquilo que eu estou vendo. Portanto, o mundo não é descoberto por mim. Eu crio esse mundo com o meu pensamento. Muitas vezes a gente olha para o nosso aluno e fala, ele não está conseguindo entender. Não, ele está criando um objeto, ele está participando de um fenômeno diferente. Está criando sim de uma outra forma. É muito legal trabalhar com o descalcúlico, né? O descalcúlico não está vendo a mesma coisa que você. Então você não entende por que ele não consegue notar que, sei lá, deixa eu lembrar, de que 20% de 2.000 é 400, por exemplo. Por quê? Porque não tem sentido alguma coisa ter 2.000 e eu dividir em 100 par, não dá. Quer dizer, não... Então, ele não está vendo errado, ele está criando um fenômeno diferente do seu. Por quê? Porque da coisa em si, ninguém consegue. E o Kant, por que não consegue? Porque entre aquilo que a gente percebe no mundo, tem coisa, ou que a gente pensa no mundo, tem coisas que a gente já viu, já participou, e tem coisas que nunca vamos conseguir. O Kant tranquilizou aqueles caras que tentavam provar a existência de Deus. Ele falou, não dá.
Você não consegue pensar sobre uma coisa que você nunca concebeu, que nunca viu, nunca... Acabou. Né? Muito bem, pessoal. Chega. Talvez essa frase do Galileu